Imagina nascer diferente e por causa disso o mundo decide que você não merece viver. Essa história começa com o primeiro contato dos alienígenas com os seres humanos. E nisso tudo nasceram os híbridos. Todos eles possuem poderes, alguns deles com poderes extremamente absurdos, que podem ser chamados até de deuses. Mas diferente do que a gente pensa, eles não são admirados, eles são caçados. E essa obra não é só sobre luta e poder, mas também sobre desigualdade. Bom, o meu nome é Bex e hoje eu vou te convencer a ler Here to Come. Os híbridos eles são tratados como ameaça, como um erro, como algo que deve ser eliminado. E mesmo quando eles tentam viver normalmente, existindo ou tentando trabalhar, o sistema simplesmente não deixa. E isso bate muito com a realidade, porque no fundo, os híbridos são uma metáfora para o preconceito, exclusão e pessoas que já nascem com o mundo contra elas. O mais pesado é que nem o poder salva eles disso. Os híbridos mais fortes, que são chamados de deuses, que deveriam estar acima de tudo, eles ainda são perseguidos, odiados e caçados. Ou seja, não importa o quão forte você seja, você ainda pode ser visto como menos. E é nesse contexto que a gente conhece o Allan Kardec, um híbrido que vive nas áreas distantes de Sorocaba. Ele foi treinado pelo Thor nesses últimos 10 anos, mas acontece que ele não se lembra do próprio passado, apenas sabe que o Thor passou seus poderes para ele. Mas a gente se questiona, ele é realmente livre ou ele só está seguindo um caminho que nem mesmo entende? E também conhecemos os caboclos, híbridos que tentam fazer o bem apesar da sociedade os rejeitarem. Eles representam uma luta constante, não só contra inimigos, mas também contra a ignorância humana. O Alan começa a acreditar que não precisa mais se esconder, já o seu mestre discorda disso. Ele está cansado de não saber o seu passado e inseguro com o seu futuro. E agora ele vai seguir o seu próprio caminho e fazer as coisas do seu próprio jeito. Uma bandeira já usada como sinônimo de luta e sobrevivência, e agora usada pelo Alan como uma arma. Aqui a gente conhece o potencial do seu poder, o poder de eletricidade e raios, que chega até a assustar um pouco, porque é um potencial muito grande. E aqui temos o Alan e os caboclos, os guardiões, contra aquele gigante. E eu vou falar pra vocês, o Alan foi um pouquinho exibido nessa luta. Então, vocês já podem sair de casa, porque o otário já foi pego. O nome dele é Allan Kardec. Nesse mesmo capítulo a gente conhece o líder dos caboclos, mas mais pra frente eu falo dele. E assim como o capítulo falou, e o dia de hoje, sextou. Um ataque conjunto de todo mundo contra aquele gigante. Eletricidade, fogo, gelo, terra, todos contra ele. E é aqui que o Alan percebe que ele pode fazer o que ele quiser. E ele vai fazer de tudo para descobrir quem ele realmente é. A gente então descobriu o grande potencial do poder do Alan, mas também que se a energia chegar a zero, ele pode morrer. E nesse capítulo aparece um mascarado, completamente misterioso, e ele questiona sobre o Alan talvez ser um novo membro dos Guardiões. E se lembrem disso que ele falou, e também sobre uma das cenas do primeiro capítulo de Here to Come. Você parece com o meu chefe, com essa cara de bravinho. Se lembrem disso que ele falou. E aqui aparecem os soldados de Tártaro, uma elite criada para prender os híbridos. E isso muda um pouco o rumo da história, porque enquanto algumas obras mostram poder como sinônimo de liberdade, Here to Come mostra que você ter poder é sinônimo de você ser rejeitado. E no meio disso tudo, a gente encontra personagens que não estão tentando só salvar o mundo, mas sobreviver a ele. Personagens que estão tentando existir, entender quem eles são, encontrando uma maneira de viver em um mundo que já decidiram que eles não pertencem àquele lugar. E é por isso que essa história você não apenas lê ela, mas sente ela. A verdade é algo que o Alan não vai ter tão cedo. Mas, então a gente conhece a Alexandra, o Nathan, o Kevin e o Jake. E nesse novo local, a gente conhece um lugar que talvez não apareça tanto para as pessoas de fora. Um lugar esquecido e simples, mas que carrega algo bem raro. Acolhimento. Ali, diferentes pessoas encontram um lugar para existir sem precisar se esconder.
A maioria deles possui a mesma marca, são híbridos, e para o resto do mundo isso já basta, já é o suficiente para ser contido ou apagado. Existe um medo constante do que não é compreendido, e nesse medo a humanidade falha, ao invés de entender, afasta, ao invés de acolher, rejeita. Por isso esses espaços surgem, lugares onde existir já é suficiente. Cada traço mostra que eles ainda estão ali, e talvez seja isso que incomoda, porque nunca foi sobre o que eles são, mas sobre o medo de aceitar o diferente. Mas mesmo assim, eles continuam existindo e resistindo. Mas bora falar dos caboclos? O capítulo começa com Leonoides fazendo uma reportagem com algumas pessoas, e algumas delas falam que estão felizes que os guardiões estão ali para proteger eles, enquanto outras pessoas falam coisas horríveis, usando liberdade de expressão como desculpa. E nesse meio tempo o Alan descobre algumas mentiras do seu mestre Thor, e ali o Kevin conta para ele a origem de tudo. Tudo começou quando há 1200 anos atrás, os alienígenas tiveram o primeiro contato com os seres humanos, dando origem aos híbridos. Mas a primeira reação da humanidade foi rejeição. E nisso tudo se iniciou uma caçada e uma guerra. E o Thor estava nessa guerra, mas ele fugiu, deixando todos os seus amigos e companheiros para trás, sem esperança e provavelmente sem vida. Apesar de que hoje em dia a guerra já acabou, assim como Kevin disse, a guerra acabou, mas as mortes continuam. A cada 2 minutos, um híbrido é morto. E então a gente conhece o Luiz Agão, o líder dos caboclos, um híbrido criado numa tribo indígena cheio de amor e compaixão. Ele está disposto a proteger os seus e enfrentar a desigualdade. E então vem a pergunta, o que é necessário para ser um guardião? Bom, o Alan explica sobre o raio dourado que ele possui, e ele fala que ele meio que roubou o poder do Thor. Já o Kevin, ele discorda, dizendo que não tem como você roubar o poder de uma pessoa dessa forma. Então, o Alan fala, ele explica, ele quer entender a vida dele, ele quer entender o passado, ele quer entender quem ele é. Ele está disposto a fazer o que for, ele quer seguir o seu próprio caminho. E então, os caboclos podem ajudar ele, assim como ele pode ajudar os caboclos. Mas tem uma questão, o Alan não tem controle. É um poder sem controle total. E é isso que a Alexandra vai fazer ele provar. Alan versus Alexandra. A gente sabe que o Alan é bom, mas existem pessoas melhores. Ele não pode descarregar e precisa acertar ela. E bom, graças ao calor da Alexandra, ele consegue se recarregar ao 100%. Só que não adianta usar eletricidade contra fogo. Então ele usa a sua eletricidade dentro do seu corpo e a sua força bruta para criar uma pressão no ar e impedir um dos ataques dela. E vocês lembram daquela flecha que ela usou? Há uns capítulos atrás da luta, ela fez a mesma flecha contra o Alan. E eu vou falar pra vocês, eu fiquei um pouquinho assustado com o poder da Alexandra. E ele pegou na mão a flecha. E adivinhem quem ganhou essa luta? Não foi o Alan, mas agora Allan Kardec faz parte dos Guardiões da Justiça. E se eu falar pra vocês que talvez esses 8 capítulos tenham sido uma enorme introdução sobre Hiroshikami? Porque vocês lembram que eu falei pra vocês lembrarem do que aquele mascarado falou e do primeiro capítulo? Bom, essa introdução encerrou com um dos maiores mistérios que eu não consigo entender e que em breve eu espero que o Wally fale sobre ele. A gente encerra o capítulo com o líder daqueles vilões, provavelmente aquele grupo que criou aquele gigante, aparecendo. Então, se você quer um quadrinho que tem ação, luta e poder, mas que no fim te faça pensar, que incomode e que quando você terminar de ler vai te fazer refletir, Hiroshikami é essa leitura pra você. Depois que você começar, não dá pra ignorar o que essa história tá tentando dizer. Esse é Hiroshikami, dor, luta e sobrevivência. E eu espero que vocês tenham gostado, tanto aqui na tela como na descrição. Vai ter o perfil do Ali e é onde vocês podem estar lendo Hiroshikami e conhecendo um pouco mais dessa obra. Que bom! Eu espero ter convencido vocês a lerem Hiroshikami. E eu convido a todos vocês
que no dia 8/5 conheço um novo quadro de vídeos aqui no canal, Raio-X dos Quadrinhos, onde eu vou ler um pouquinho dos quadrinhos e falar as minhas teorias sobre eles, incluindo Hiro de Kami vai estar no primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais vão estar aqui na tela e na descrição. É isso. Muito obrigado. E agora, Bex saindo. Tá, vai ser isso. Os híbridos, eu tô desaprendendo a falar híbridos. E também conhecemos os caboclos, híbridos. E também conhecemos os caboclos, híbridos, caboclo, caboclos, cablocos, caboclo, caboclos, caboclos.